Alô, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Eu sou o pastor André Luiz Ramos, eu sou o presidente do Presbitério de Nova Iguaçu. E com muita alegria eu quero trazer a minha saudação a você neste domingo especial, esse domingo de ressurreição, na qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu para a sua honra e para a sua glória e pelo seu próprio poder, dando assim também demonstração de que a mesma coisa também há de acontecer em nossas vidas. A mensagem de hoje é a mensagem do túmulo vazio, que você vai encontrar lá em Mateus 28, do verso 1 até o verso 15. Quando essa mensagem do túmulo vazio, você vai encontrar ali alguns comandos. O comando de ir, ou seja, há um imperativo de ir, de anunciar aos discípulos de que o Cristo havia ressuscitado. Há também esse comando de agir, de fazer algo, de se mover, de testemunhar, de falar do amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, em Mateus 28, de 1 a 15, chama nossa atenção de que, para não ficarmos surpreendidos com o que as pessoas vão falar a respeito da ressurreição de Jesus, a exemplo dos soldados, das autoridades, irão mentir de que ele de fato ressuscitou. Mas eu creio que você crê na ressurreição de Jesus Cristo. E a minha oração é esta: que Deus continue aumentando a sua fé, dando condições para que você creia sempre na palavra do Senhor. Hoje você vai se deliciar com algumas mensagens de alguns pastores do nosso presbitério, mensagens edificantes. Além também das mensagens, você vai ouvir alguns louvores e leitura da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua família. E vem comigo, vamos glorificar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Vamos começar lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e logo em seguida iremos louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida e vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto fui cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si.
Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fala é o pastor Israel, da Congregação Presbiteriana Tupinambás. Gostaria de deixar um abraço por ocasião da Páscoa a todos os pastores do nosso presbitério, aos irmãos de todas as igrejas e de forma especial aos da Congregação Tupinambás. Queria desejar a todos de forma real uma feliz Páscoa. Para tanto, gostaria também de refletir com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 17 ao 19, diz assim a palavra do nosso Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está argumentando com aqueles da igreja de Corinto que não criam na ressurreição. E por isso também colocavam em dúvida a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo ele vai argumentar da seguinte forma, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que também ressurgiu dos mortos. E se nós comemoramos a Páscoa, se cremos na ressurreição, a nossa fé não é vã. Não é vã a nossa fé, e estão perdoados os nossos pecados. Nós temos nova vida com Deus e somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Também, se cremos na ressurreição, nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo não pereceram, estão guardados com Ele e vão ressurgir dos mortos na segunda vinda de Cristo. Queridos, também podemos saber que a nossa felicidade ela é real. Nós somos verdadeiramente bem-aventurados, porque somos de Cristo e assim como morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele para a glória. Comemore a Páscoa, saiba que Cristo ressuscitou e que a tua vida está guardada e viva a verdadeira felicidade. Fiquem todos com Deus em Cristo Jesus. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, devo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, levo uma coroa. A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário gigante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz,
nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, devoro uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, quero eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, levo uma coroa trocar. Bom dia, hoje comemoramos a Páscoa e eu gostaria de estar fazendo a leitura de um texto bíblico da Palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 24, os versos de 1 a 7, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões de vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando ele disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. A palavra do Senhor nos diz que Jesus ele veio ao mundo, viveu entre nós e ele tinha uma missão. E a missão de Jesus era de nos reconciliar com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício vicário de Jesus. Jesus entrega a sua vida em nosso lugar, em nosso favor. Tudo isso porque Ele nos amou, mesmo do jeito que nós somos. Jesus nos amou. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele entrega-se nas mãos dos pecadores, para que ele pudesse ser sacrificado. Jesus ele é sacrificado, ele é morto, mas a palavra de Deus nos afirma que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição, ele toma para si a autoridade, toma para si aqueles que são seus. Ele restabelece a comunhão de Deus com o homem e de homem com Deus. Nós somos hoje novas criaturas porque Jesus se entregou por nós, se entregou pelos seus. Jesus ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, assim como Deus exigiu no Êxodo, no capítulo 12, que o povo separasse para
ser ofertado um cordeiro perfeito, Jesus separa para si um cordeiro perfeito, seu próprio Filho, para morrer e ressuscitar, vencendo a morte, ele nos dá vida. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Hoje celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Hoje celebramos a vitória de Cristo sobre aquilo que nos impedia de chegar a Deus, o pecado. Jesus venceu a morte para nos dar livre acesso a Deus. Jesus, podemos dizer com certeza que Jesus é a nossa Páscoa. Hoje celebramos a Páscoa de Jesus, não do coelhinho, não do chocolate, mas Jesus, ele é a nossa verdadeira Páscoa. É ele que nos salva, é ele que nos liberta, é ele que nos dá salvação, é ele que nos dá a reconciliação com o Pai. Boa Páscoa para você, excelente dia para você, e que você sempre esteja celebrando ao Senhor nesse dia de Páscoa, e que todos os dias possam ser dias de celebração ao Senhor na sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. Junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja e, fixando-a a um caniço de hisopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse dia tão especial para nós, que é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós anunciamos a sua ressurreição, e nos alegramos por isso. Nos alegramos porque a sua vitória ela é plena ao nos libertar do império das trevas e do nosso pecado. E nesses dias em que nós estamos vivendo, privados da alegria de podermos congregar, de estarmos reunidos nesse dia principalmente, nós podemos nos identificar ainda mais com os relatos da ressurreição, com as mulheres que vão ao túmulo de Jesus, com seus corações entristecidos, desalentados, porque desejam ver o Senhor e desejam cuidar do seu corpo, mas encontram lá, chegando lá, encontram o túmulo aberto e vazio. Podemos nos sentir atordoados como os discípulos Pedro e João, quando correm até o túmulo e se deparam com ele vazio. Podemos nos sentir errantes, como os discípulos no caminho de Emaús, que também caminham falando sobre as últimas novas, acontecimentos e notícias que tiraram a paz de seu coração, a morte de Jesus. Mas em todos esses personagens, nós sempre devemos nos lembrar também que após esse momento de tristeza, eles se depararam com as novas de grande alegria. As mulheres ouviram dos anjos: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Maria Madalena viu o Senhor ressurreto diante de seus olhos, ainda no jardim do sepulcro. Os discípulos viram Jesus quando ele se revela a eles no cenáculo. Os discípulos errantes no caminho de Emaús são surpreendidos e interceptados pelo próprio Cristo, que conversa com eles e os explica passo a passo que era necessário que tudo aquilo acontecesse para que a glória de Deus viesse a resplandecer. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse momento, nesses dias que vivemos, como podemos nos sentir tantas vezes temerosos, que você tenha certeza que o Cristo ressurreto, ele está ao seu lado, ele sustenta a sua vida e que o Espírito Santo nos conforta e nos anima a cada instante. Ele não nos desampara, mas ele segue conosco. Por isso, se alegre nessa Páscoa, se alegre nesse dia tão especial e que a graça de Deus seja sobre a sua vida e te abençoe grandemente. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia.
Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, do Presbitério de Nova Iguaçu. Quero cumprimentá-los nessa manhã em que comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, com as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 36, que nos diz desta maneira: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Que texto sugestivo para o dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, não é mesmo? Cristo vive, e a realidade de que Cristo vive na visão dos discípulos ainda não era suficiente para afastá-los do medo que nutriam pela reação dos judeus ao descobrirem a ausência do corpo de Cristo pela realidade do túmulo vazio. O milagre da ressurreição também se refere na presença física de Cristo no meio deles, trazendo-lhes a paz que tanto necessitavam, a paz que afasta o medo, a paz que tira a desconfiança, a paz que traz segurança e renova a esperança dos seus discípulos. Jesus veio lhes trazer a paz que, como Ele mesmo ensinou seus discípulos antes mesmo da sua crucificação, dizendo que essa paz que Ele oferece, Ele não dá como o mundo dá, porque a paz que Jesus oferece, o mundo não pode conhecer. Essa paz vem acompanhada da presença real de Cristo em nossas vidas. Assim como os discípulos lá naquela realidade, hoje, como Igreja do Senhor, devemos comunicar a mesma realidade de que Cristo está vivo. Ele vive, aleluia, Ele vive em nós. E essa realidade deve trazer ao nosso coração a tranquilidade, a garantia de que a nossa esperança vence todo e qualquer medo, de que o nosso coração não está mais cercado de medo, porque a presença de Jesus nos traz tranquilidade. A paz do Senhor Jesus é um milagre que experimentamos, pois determina a sua presença, que Ele veio estar conosco espiritualmente, a fim de que possamos estar presentes com Ele fisicamente na eternidade. Que Deus
Corre a dizer aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sabemos que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. A pedra foi rolada, havia um anjo dizendo: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Essa é a alegria nossa, essa é a esperança da nossa fé, e a nossa pregação não é vã, porque Cristo Jesus ressuscitou e vivo está e um dia voltará. Que Deus nos abençoe. Amém. Ele venceu a morte, por amor a todos nós. Desceu de sua glória, para cumprir plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba, prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. A ressurreição do Senhor Jesus é a manifestação do grande e poderoso amor de Deus. Em Cântico dos Cânticos, ao definir o amor, é descrito que o amor é forte como a morte. Para falar do amor como essa força poderosa, em duelo com uma força semelhante, ambos imbatíveis. Mas depois do Senhor Jesus Cristo, depois da cruz do Calvário, nós vemos ali essa luta do amor com a morte. E aí, o amor não é mais forte com a morte, pelo contrário, ele é muito superior. Porque em Jesus, na luta entre amor e morte, o amor prevaleceu porque ele ressuscitou. Ressuscitou para que nós também um dia ressuscitemos e vivamos com essa certa esperança. Em 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vã a fé que vocês têm. E nós temos a certeza que não estamos vivendo essa vida vazia.
vã e inútil, porque temos a certeza que ele ressuscitou. No mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que Jesus, após a ressurreição, foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto por ele também no caminho de Damasco, foi visto por mais de 500 pessoas, pessoas que se sacrificaram por essa fé, pessoas que abriram mão de uma vida de prazeres para levar o evangelho ao mundo. Elas não fariam isso se não tivessem a certeza de que ele ressuscitou. Elas viram com seus próprios olhos e assim viveram com base nessa fé. A própria igreja do Senhor Jesus Cristo é uma prova de que Jesus ressuscitou, porque teria que ser um delírio de mais de 500 pessoas, uma alucinação de mais de 500 pessoas. E nós temos a certeza que não foi uma alucinação, porque elas viram o Filho de Deus em carne e osso, ressuscitado dentre os mortos. Muitos dizem que a igreja tem que provar que Jesus ressuscitou. Na verdade, o mundo é que tem que provar que ele não ressuscitou, porque pessoas viveram com base em uma realidade. Elas não enriqueceram com isso. Elas não tiveram mansões. Elas foram crucificadas. Elas tiveram a sua cabeça cortada pela espada. Elas foram queimadas vivas. Mas elas fizeram isso tudo porque tinham a certeza de que viram o Filho de Deus vivo depois de estar morto. Tenha essa certeza. Viva nessa certeza. Viva esse amor. Não enfraqueça na fé. E receba esse amor poderoso de que na luta entre o amor e a morte, na cruz, o amor prevaleceu. E o amor é o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que bom. Chegamos ao final desta reflexão. Eu quero agradecer a sua paciência, você que participou, você que ouviu esse vídeo do começo até o final. Que essas mensagens realmente tenham tocado no seu coração. Assim também como os louvores. Hoje, domingo de ressurreição. A nossa vida tem que ser sempre de culto, de gratidão ao Senhor pelo que Ele é e tem feito em nossas vidas. A você, pastor, que participou, Deus o abençoe. Você que não pôde participar, Deus abençoe, porque eu sei que a nossa correria é tanta, mas é minha oração que Deus derrame bênçãos e mais bênçãos sobre as nossas vidas, nosso ministério e também sobre as nossas igrejas e, sobretudo, guardando a nossa família. Deus abençoe e tenham todos um domingo de paz, abençoado e abençoador na presença do Senhor nosso Deus. Que Ele te abençoe e que Ele te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz hoje e eternamente. Amém e amém.